Sejam todos muito bem-vindos! Está começando agora mais uma edição do podcast da Ink Report, a sua revista de jornalismo investigativo. Aqui quem fala é David Agape e hoje falaremos sobre um assunto muito polêmico, como sempre, mas também extremamente atual. Falaremos sobre a tão esperada vacina para o novo coronavírus. Será que ela é eficaz? Será que ela é segura? Como funcionam as novas tecnologias para a produção de vacina? Para responder essas perguntas, eu trouxe aqui o inestimável geneticista Eli Vieira, que é um dinossauro da divulgação científica aqui no Brasil. Temos também a irrefreável jornalista Paula Schmidt, que é colunista do portal Poder 360 e tem escrito artigos muito interessantes sobre a questão da liberação da vacina. A Paula também é escritora, tem 2 livros publicados. Eu estou lendo, inclusive, o livro Espiões, Spies em inglês. Já estou no 3º capítulo. É fantástico. Eu recomendo para vocês. Vou colocar aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. A Paula foi também correspondente no exterior, no Oriente Médio mais especificamente. Tem experiências muito ricas. E ela também, como já tinha dito, tem a sua coluna semanal, onde ela fala sobre temas diversos. Inclusive, agora ela tem falado sobre a questão da vacina. Então, já na minha primeira pergunta, Paula, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco os seus questionamentos em relação a essa liberação da vacina. Né? Ela foi produzida de uma maneira muito rápida, tem muita gente questionando, você inclusive. Então, eu gostaria que você contasse para a gente a sua posição sobre a questão das vacinas que estão sendo liberadas. Tem uma coisa que é pouco falada aqui no Brasil, ou, na verdade, eu nunca nem li sobre isso, acho que eu só li no meu artigo mesmo. Mas é um negócio que chama de Vaccine Court nos Estados Unidos, corte de vacina, que é uma espécie de esdrúxulice jurídica ali, porque no governo Reagan, eles decidiram criar uma corte separada. Imagina isso, é um tribunal separado, com juízes separados do sistema judicial americano. Então, acho que são, eu não sei quantos juízes são, mas eles são apontados especificamente para essa corte. E o que essa corte de vacinas faz? Ela julga erros e consequências trágicas de vacinação, só que o pagamento de eventuais indenizações nessa corte é feito pelo próprio contribuinte, porque é cobrado do preço da vacina uma porcentagem para ir para esse fundo da corte. Pensa nisso. Pensa nisso, numa coisa que é tão crucial para a tua saúde, que é, né, a tua sobrevivência, e a empresa que fabrica isso já está blindada, ou seja, alguém ali ficou imunizado, a imunidade é da empresa que fez a vacina, porque ela não tem que se preocupar, porque ela não vai ser processada. Aí olha o que aconteceu, daí quando tu vai ver o número de vacinas obrigatórias nos Estados Unidos, então até o governo do Reagan, até essa Vaccine Court ser estabelecida, eu acho que as vacinas obrigatórias até os 18 anos de idade eram 20 e poucas. Estava ali por volta dos 24, alguma coisa assim. Depois, hoje são 160 doses de vacinas obrigatórias. Doses, eu estou falando, não vacinas, tá? Doses. Mas, tu vê bem, aí é isso que a gente estava falando dos incentivos. Quando tu cria uma corte separada, em que as empresas farmacêuticas são praticamente imunizadas de qualquer processo civil e processo indenizatório, para começar, tu começa a descobrir que outras vacinas deveriam ser obrigatórias. Se tu é de uma empresa farmacêutica, é quase uma obrigação moral que tu ache mais valor para os teus produtos e tu ache mais necessidade dos seus produtos. É claro que vacinas não são livres de riscos. E uma coisa que eu acho que entra aí também é aquela esperança meio ideológica de que a gente tem soluções perfeitas. Quase nada tem solução perfeita, tudo é um trade-off. Você faz uma coisa e afeta outra que você não previu.
né? Das Exatamente. consequências, efeitos, tudo que a gente faz, todo remédio tem efeitos colaterais, para resumir a história, né? E é uma pena que né, na discussão pública de vacinas tenha tanta também teoria da conspiração como aquela do autismo, né? Acaba Sim. a Agora vem cá, I'm atenção a sorry, isso. o mercúrio não foi. A gente sabe que tem adjuvants nas vacinas que são perigosos, alumínio, por exemplo. Sim, esses adjuvantes, mas assim, Adjuvantes. na questão do autismo já foi mais do que investigado e reinvestigado. Né? O Wakefield que propôs tem indícios fortes de que foi fraude mesmo, o estudo original. Então, mas esse Wakefield, quem é esse Wakefield? É o autor dessa teoria, dessa hipótese de que as vacinas causariam autismo. Então, ele está vivo ainda? Tá vivo ainda. Andrew Wakefield está desmoralizado, mas, né, consegue... mas ele continua batendo nessa tecla, é isso? Sim. Tá. Até onde eu sei, sim. Então, mas é uma pena que atrai atenção para isso e acaba se perdendo de vista reais efeitos colaterais, reais riscos de tomar vacinas em geral, né? Estou lendo um livro aqui, comecei agora, chama Vaccines, Autoimmunity and the Changing Nature of Childhood Illness. Tá? É um médico americano que diz, entre outras coisas, que tem algumas doenças contra as quais a gente tem se imunizado, que elas não matam, e elas preparam o corpo para se livrar de outras doenças já na fase adulta. Então, eu ainda estou no começo do livro. Mas ele fala, por exemplo, aqui, isso aqui é na introdução do livro, tá? Eu vou ler rapidinho. We'll see how largely benign illness, like chickenpox, reduces the risk of brain cancer, while the vaccine increases the risk of shingles. Então, aqui, nós vamos ver como uma doença largamente benigna, como a catapora, reduz o risco de câncer do cérebro. E ele tem os números aí que tem referência cruzada para alegar isso. Eu escrevi outro dia um artigo sobre a H. pylori. Tu viu isso quando eu falo daquela correlação lá de H. pylori e esclerose múltipla? Não estou sabendo. Não, então, eu li um artigo da New Yorker, eu acho que era assim, 12 páginas, sobre H. pylori, como descobriram que onde menos existe H. pylori, existe maior incidência de esclerose múltipla, de doenças neurodegenerativas. Então, é bem louco. Agora, isso para mim, pensa bem, Eli, se tu conheces biologia, assim, um mínimo, tu sabes que a evolução, que a gente evoluiu com as bactérias. A gente é como, o nosso corpo é como a terra. E tu tira todos os peixes de um rio, vai ver o que acontece com os pássaros. Quase todo mundo tem H. pylori, né? E nós somos, sim, um conjunto de organismos, não somos um organismo uno, a gente tem, né, parceria, mutualismo com várias bactérias. Um campo que está muito em voga, florescendo bastante, dando muito resultado interessante, é a pesquisa com o microbioma, né? Que é o que a gente chamava de flora intestinal no passado. Então, a diversidade... Então, da mesma forma, quando você administra um antibiótico, pode dar em coisas imprevistas, inclusive no comportamento. Existem até facetas do comportamento que estão ligando ao microbioma também. É falado pouco também sobre essa questão do problema dos antibióticos, né? Do excesso de uso de antibióticos e que cria supervírus, né? Isso, na Itália, quando eu morei na Itália, tinha outdoors pela cidade pedindo para as pessoas tomarem menos antibiótico. Acho que era do Ministério da Saúde de lá. No Brasil não chegou isso. O que eu acho chato é que tem gente que acha que isso é coisa de hippie, de gente que abraça a árvore e faz referência à mãe terra. Eu não tenho nada disso, eu não tenho reverência a nada. Agora, ao tempo... O tempo não é uma entidade em si. O tempo serve para que infinitas variáveis sejam filtradas e se ajustem da forma mais coesa e harmônica possível. É isso que a existência tem feito, né? Tudo caminha para essa interação sem atrito. Ou assim no eu caso vejo a evolução específico da H. pylori, na verdade quase todo mundo tem H. pylori. Então quando o médico fala você está com H. pylori,
que ele quer dizer, ou deveria querer dizer, é algumas bactérias da sua flora, né? Que na verdade a H. pylori está lá no estômago mesmo. Ela é extremófila, ou seja, ela sobrevive a um ambiente de extrema acidez. Então, algumas, ou uma só, depois dela se multiplicou, sofreu uma mutação, e essa mutação irrita o seu estômago, leva a um risco aumentado de úlcera. Um dia eu quero escrever uma experiência minha, porque eu estava morando em Amman, na Jordânia, e eu estava num hotel bem baratinho, assim, eu queria voltar para Israel, e foi a primeira vez em 20 anos da minha vida que eu comecei a comer pão branco, porque era o que tinha no café da manhã. Eu já não como trigo e farinha refinada há séculos, assim, não sei o que, mas comer arroz, assim, se eu estiver no restaurante, claro, mas na minha casa entra tudo integral e de preferência orgânico. Mas anyway, daí só porque eu não sou fresca e também eu como coisa na rua, eu como coisa de barraquinha, eu acho que a gente tem que estar bem preparado, assim, sabe? Mas aí eu tô lá comendo esse pão refinado todo dia no café da manhã e eu comecei a ficar super doente. Mas assim, bem doente mesmo. Nossa, horrível. Aí eu peguei e fui num laboratório, fui fazer o exame. Aí no dia que eu cheguei lá, o laboratório estava fechado. Eu fui na farmácia do lado, moço, que horas que reabre esse laboratório? Ele falou, não sei, mas o que aconteceu? O farmacêutico me pergunta, começa a falar com o farmacêutico, ele fala, você tem intolerância a glúten? Eu falei, eu não tenho. Isso é coisa de gente muito fresca, pode ter certeza que eu não tenho isso aí. Aí ele falou, faz o teste, não vai te custar nada, não estou te vendendo nada. Eu já tive uns sintomas de acidez também após comer muito pão branco. Dudu, tu não sabe, eu parei o glúten, a minha vida transformou. Eu já estava assim, uma academia de ginástica fazia 6 anos. Na primeira semana que eu deixei o glúten, eu voltei a fazer exercício e fazer caminhada. Eu conseguia dormir pelo menos 5 horas ininterruptas. A minha vida mudou mesmo. E aí até a depressão começou a se alterar. E é muito louco isso, porque eu dizia que eu não sabia se a minha depressão era resultado de todo Nietzsche e Dostoiévski que eu li. E eu falei, caramba, era pizza. Tem uma amiga minha que é celíaca mesmo, ela é perita do INSS. E ela também ficou um tempão até descobrir que era o glúten, que era o problema dela. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos é que ser celíaco é ser basicamente alérgico ao glúten, que é uma proteína que vem do trigo, né? Mas puxando de novo para vacinas, então, o organismo é muito complexo. Então, achar correlações, na verdade, não é difícil. Uma coisa que correlaciona com outra muito facilmente. E um problema que eu tive, por exemplo, é que eu desenvolvi alergia aos poucos. Eu acho que é uma alergia, uma intolerância a uma proteína tirada de uma levedura que faz um produto que é alternativo. Eu fui vegetariano por 1 ano. Lá na Inglaterra, chamado Quorn. A marca chama Quorn, com Q. E eu levei pelo menos umas 3 refeições dessa carne falsa para ver que era ela que me fazia passar mal, assim, violentamente. Tu é louco comer carne, mas o que era isso? É uma carne feita de uma levedura que foi isolada lá em Yorkshire. Então, eu sabia que era uma coisa... Foi isolada ou foi sintetizada? Foi isolada e agora ela deve ter passado por um processo de seleção artificial para produzir mais proteína. Não, então, isso é que eu acho louco. Por que tu, assim, não tem como eu acreditar que isso seja mais saudável do que um animal? Não, posso até entender o questionamento moral, né? Sim. Era mais um questionamento moral. Eu acho que o vegetarianismo é correto, mas eu não pratico. Então, é um constante lembrete de que eu não tenho aspiração à santidade moral. Então, eu acho que até esse debate também é uma pena que as pessoas foquem tanto no não comer animal, quando o que é realmente monstruoso é a maneira como os animais são mantidos vivos, né? Exatamente. E criados. É isso que a gente deveria estar tentando coibir. A gente devia tentar... Que seria um discurso uma coisa mais realista do que idealista. Mas aí que tá. O meu é mais idealista, porque é tão impraticável a criação de animal com liberdade, porque requeriria tanta terra e tantos cuidados. Sim. Isso aí já te diferencia bastante do pessoal mais ativista, porque é um povo que não pensa em custo para nada, né? Tem a ideia fixa, como dizia o Machado de Assis, a ideia fixa na cabeça,
e acha que é a solução perfeita para tudo. E nunca pensam em quanto custaria para ser assim, para ser assado. E tem também essa coisa da santidade moral, né? Porque seria muito melhor, e eu falava isso, eu ainda defendo o vegetarianismo eticamente, embora eu não pratique, mas não é que tem que ser vegetariano. Até as pessoas que comem um churrasco podem estar interessadas em saber se a vaca foi bem tratada, se ela não sofreu requintes de crueldade e tortura à toa, né? Não, e vem cá, que tipo de toxina um animal que está sofrendo vai liberar e vai te transmitir? Tu vai acabar comendo. Tu já ouviu falar daquele experimento? Eu falo disso no meu romance Eudemônia, mas eu nunca revisitei o assunto assim para me aprofundar. Mas é um experimento que mostra, tu consegues imprimir, olha que louco isso, Eli, que tu treina umas minhocas a terem medo da luz, e aí depois essas minhocas, segundo esse experimento, essas minhocas foram então mortas, moídas e dadas como alimento para outras minhocas. Ah, tá. Não, eu ouvi falar dessa história. Desculpa te interromper. É verdade isso? Não é verdade. E eu sei que não é verdade porque eu vi isso num não podcast. É verdade? Não. Eu vi isso num podcast do Ricky Gervais. Sim, e o Ricky falou essa história e ele chamou de minhoca também. E que supostamente os que receberam herdariam essa memória, né, molecular. Tá, então esse coisa do Ricky Gervais é debunking, não é confirmado. Eu sei que essa ideia circula porque ele repetiu a mesma coisa, entendeu? Aí, por causa disso, eu chequei e não é verdade, não. Não é verdade esse experimento. Poxa, eu achei que... Então, bom, pelo menos eu não estou em tão má companhia, mas... Um similar que eu posso te contar é um estudo com camundongos, em que ensinaram uma camundonga lá a ter medo de um cheiro. E isso causa algumas marcações epigenéticas e aí parece que esse medo é herdado, né? Então Tá falando sério? Bom, mas então é exatamente o mesmo... caracteres adquiridos acontece pela epigenética. Tá? Cara, então, me explica rapidinho o que é epigenética. O que é essa epi parte aí? A gente chama de epi, significa no topo, né? Em cima, porque não é a sequência do DNA, ATCG, que é as letrinhas do DNA, né? Que são os bloquinhos do DNA. Não, na verdade são marcações ao redor disso. O DNA ele é muitíssimo longo e ele é enrolado por proteínas. Então, uma forma de alterar como o DNA é expressado, como os genes são expressados, é, por exemplo, enzimas que marcam essas proteínas que enrolam o DNA. Ele desenrolando e enrolando, liga ou desliga algumas áreas, alguns genes. São essas enzimas em volta que determinam se ele liga e desliga, isso? Sim, essas enzimas em volta alteram essas proteínas que enrolam o DNA, mas tem uma alteração específica que é epigenética, que é no C. É a adição de um grupamento metila, que é um carbono com 3 hidrogênios, a essa letrinha C do DNA. Então, o mais próximo de alterar o DNA é isso, mas é uma marcação que pode ser removida. Inclusive, tem enzimas que removem e que põem. Então, essas marcações que a gente chama de epigenéticas no DNA em si. Por que a gente chama de genética? Porque e elas são reversíveis, essas marcações? São reversíveis, sim. Mas aí a gente já tem estudos, por exemplo, de marcação epigenética no cérebro de pessoas que cometeram suicídio. Tem marcações epigenéticas que aparentam ser específicas de pessoas que cometem suicídio, ou seja, deve ter a ver com depressão. Tem marcações, na verdade, o grupo mais estudado quanto à herança epigenética é dos holandeses que sobreviveram àquela fome lá da Segunda Guerra, quando Hitler Nossa, fechou. por favor, me manda um link, assim, mas para pessoas, para dummies, né? Para pessoas que não entendem. Vou encontrar para você. E aí, eu fico encantada te ouvindo falar. Que isso. Continua. E os descendentes dessas pessoas que passaram fome na Segunda Guerra lá na Holanda herdaram pela via epigenética, ou seja, não foi que mutações na sequência do DNA, foi marcações no DNA, isso que é epigenética. Então, eles herdaram coisas como uma propensão maior, um risco maior a doenças cardíacas, porque os ancestrais deles passaram fome. Certo? Então, entendi. Então, peraí. E aí, quando falam, por exemplo, eu tenho uma amiga que é judia Ashkenazi, e ela falou, Paula, tem uma incidência maior de, não sei se é Alzheimer, tem alguma coisa lá, neurológica. Tem uma doença genética chamada Tay-Sachs, que acomete, é bem triste, é uma neurodegeneração, acontece logo na infância.
E é mais comum entre judeus por causa da questão dos, né, Tá, do endocruzamento, que eles querem se tá. casar com outros judeus. Entendi, mas então, tudo bem, mas então, onde está essa marcação? No DNA Aí, mesmo? no caso do ou Tay-Sachs, é uma mutação mesmo. É uma tá, alteração dos bloquinhos do próprio DNA. E essa alteração, essas mutações podem acontecer por questões ambientais, mas na verdade, mesmo se tivesse zero coisas no universo, tipo radiação, toxinas que se ligam ao DNA, se a gente tivesse zero coisas que causassem mutações, ainda aconteceriam as mutações, porque as enzimas que copiam o DNA, ou seja, que é a base da reprodução é essa, elas cometem um erro a cada 1 bilhão de letrinhas que elas copiam, que elas ligam lá. Então, isso é estatística. Sim, é a taxa de erro dessas Entendi. enzimas. Já está embutida. E aí isso corresponde a que intervalo generacional, por exemplo? Não, então, cada vez que a cada 1 bilhão de espermatozoides que um homem produz, está garantido de ter ao menos uma alteração no genoma. É isso. E aí corre o risco de virar uma linha ali, né? Sim, e no caso da Tay-Sachs, se não me engano, a herança é mendeliana, ou seja, você precisa ter, igual o Azinho, Azinho, quando eu falo herança mendeliana, e precisa ter os 2 Azinhos para ter essa doença. Muitas doenças genéticas são assim. Nossa, tu falando tudo isso, aí eu queria um dia te entrevistar, se tu quiser um dia, o David também está convidado, mas é para falar da tecnologia mRNA, porque a minha ignorância não me permite entender assim muito do assunto, mas pelo que eu já li, parece que toda a questão está pivotando sobre uma dúvida semântica ali, porque se há uma alteração... Assim, então tá, vou te perguntar agora. Uma vacina que tem um mensageiro RNA, ela afeta o gene ou não? Então, muitos dos nossos genes, cerca de 20 mil dos nossos genes, eles quantos? são... 20 mil de quantos? Sorry. Bem, a definição de gene antiga era necessário que ele produzisse uma proteína. Primeiro ele está lá na sequência lá do núcleo, né, de DNA. Do DNA, ele é transmitido para RNA, né? Isso a gente chama de transcrição. E esse RNA é o mRNA. E M vem de mensageiro. Ele passa a mensagem do DNA até a proteína. E esse mRNA vai lá para os ribossomos, que é uma organela celular. E lá ele é traduzido. A gente chama de transcrição e tradução. Tradução, por que transcrição e tradução? Porque o DNA é um ácido nucleico e o RNA também é um ácido nucleico. Então não muda tanto assim de uma coisa para outra. O negócio é que o RNA é bem mais curto e o RNA é uma fita simples, não dupla, não é a escadinha como o DNA. Entendi. Com duas... Acho que, assim, entendi um pouco, até te parabenizo, porque acho que foi uma das poucas vezes que eu meio que entendi isso. Agora, então significa dizer que, independente de ser o DNA ou o RNA, está havendo uma alteração, digamos, bastante no âmago ali da construção do corpo humano. O que acontece normalmente com muitos dos nossos genes, milhares e milhares deles, é que, primeiro, ele é um trechinho que ele está dentro de digamos assim, ele é um pedacinho de uma linha que está no carretel, certo? O RNA, ele é só esse pedacinho, ele não é o carretel inteiro, que é o genoma. E esse pedacinho... mas e se acontece com uma coisa com esse pedacinho, o que acontece com o resto da linha do carretel? Fica lá. Ela se rejunta de novo? Então, não é necessário cortar ali. Entendi. E ele não interfere a comunicação? Exatamente. Então, a transcriptase, que é a enzima que pega o DNA, ela lê esse trechinho que é o gene e faz um mRNA. E o mRNA vai lá para o ribossomo e lá o ribossomo traduz para a proteína. E a proteína que é, geralmente, a molécula que faz as funções, certo? Mas o RNA também faz muitas funções. Então, isso acontece em todas as nossas células. Então, o que essas vacinas de mRNA estão fazendo elas já levam esse mRNA lá, que é como se fosse um trechinho de um gene, e aí ele é usado para fazer uma proteína e ela vira o antígeno que aciona o nosso sistema imunológico. Tá, então no caso da Pfizer, o que ela vai fazer, ela vai dizer para o corpo humano que ele tem que começar a produzir
a spike protein, a proteína coisa lá, né? Não é isso? Para ir, pra eu tenho que ver qual é a proteína. Pelo que eu entendi, não, então, pelo que eu entendi, o mRNA, então, essa vacina vai estar dizendo para o nosso RNA que ele tem que produzir algo equivalente àquela spike protein do para coronavírus. Nossas células, tá? Nossas células que vão produzir a proteína e a proteína vai acionar o sistema imunológico. Tá, isso. exactly. Então, só um pouquinho. Então, ele está falando para a gente fingir, ou parte do nosso corpo, fingir que a gente é o corona, correto? Sim, mas o corona, não o corona em si, mas outros vírus chamados retrovírus, como o vírus o HIV, da AIDS, ele se insere no carretel, que eu tô chamando, que é o genoma, que é o DNA lá no núcleo. Ele se insere já. Então, esse medo de que vai se inserir, primeiro que não há mecanismo conhecido pelo qual o mRNA da vacina vai se inserir. Mas mesmo se isso acontecer, isso não é a coisa mais incomum. O negócio é o seguinte, Eli, imagina tu tomares uma vacina que está te dando uma mensagem, porque assim, ó, tu tomar um remédio é uma coisa, até tu tomar um remédio em forma de injeção é uma coisa, são coisas diferentes. A gente ali, a impressão que eu tenho é que essa vacina de mRNA, ela está dando um passo além. Bom, que ela está dando um passo além, a gente sabe porque ela nunca foi testada em ser humano antes, essa tecnologia. Correto? Uhum. Sim, ela é nova, assim, é uma tecnologia nova. Isso, que já vem sendo estudada há 20 anos, mas nunca foi testada, nunca foi aprovada para nenhuma vacina, não funcionou com Ebola, com AIDS, com nada disso. Tá. Aí essa tecnologia, a impressão que eu tenho como leiga, é que ela está dando um passo além. Além de, por exemplo, coisas que outras vacinas faziam, que era te inocular com o vírus, ou seja, te inserir uma forma mais enfraquecida do vírus ou em menor quantidade, porque esse é o princípio da vacina, e vem imunizando pessoas há séculos. O que parece acontecer com a mRNA é que foi-se um passo além, e agora a gente não está esperando que o corpo reaja como ele tem que reagir em contato com um agente externo. O que a gente está falando é como que o corpo vai ter que reagir. A gente vai estar simulando esse agente externo que vai estar sendo produzido no nosso corpo. Para mim isso é muito louco. Bem, meio que um pouco daquela distinção entre natural e artificial, se bem que tudo ali é natural, mas o que eu quero dizer com isso, em vez de você deixar o vírus, na verdade nenhum vírus produz nada, todos os vírus eles abusam da boa vontade das nossas células para produzir as proteínas deles, o coronavírus incluso. Foi sempre a gente que produziu para eles, é isso? Sim, sempre foi. As células que produzem já para ele as proteínas dele. Esse vírus que manda mesmo a gente produzir isso? Assim, ele está se apropriando... ele tem um que a gente chama de envelope, que é um pedaço de membrana. Aí tem a proteína spike, ela está nesse envelope, ela dá o que eu chamei de handshake, né? Ela aperta a mão da outra proteína lá na fronteira da nossa célula, que é a membrana, e aí ela aceita, a célula aceita a entrada dele. Aí, entrando, ele abusa do maquinário da própria célula para produzir o que ele quer, que é mais cópias dele próprio. Inclusive as proteínas que participam da coisa toda, inclusive a spike protein. Então, num certo sentido, conceitualmente falando, você pode considerar o mRNA que você está lançando ali a forma atenuada do vírus. Só que em vez de ser a forma atenuada ser o alvo que o sistema imune vai pegar, ela está produzindo algo. É isso, mas vem cá, pensa bem, metaforicamente mesmo. A gente vai estar produzindo o que a gente quer combater. A gente vai estar produzindo uma proteína que é parte daquela coisa que a gente quer combater. Então, na verdade, é uma atenuação grande. Mas então, I'm sorry. Assim, teoricamente, na teoria é sólido, mas claro, como a gente está dizendo, pode dar em muitos resultados não infinitas variáveis, mas é lógico, sim, todos, sim. Eu vou te falar, eu aposto que tem infinitos resultados não antecipáveis em contraponto com esse que é almejado. Na teoria da biologia molecular, até onde eu entendo, o que está acontecendo é que em vez de você ir lá para combater o Aquiles, em vez de você ter que lutar com o Aquiles, né, ir para porrada com o Aquiles,
você tá pegando só o tendão dele direto. Para poder bater no tendão. Então é isso, é só um pedaço do Aquiles, é só a proteína. Tu conhece o corpo humano, tu sabe da mágica que é isso, assim, das milhões de interações é um funcionamento que é irreproduzível. Sim, é um não outro dá. mundo. Estudar a biologia molecular é como estudar um universo inteiro alienígena, isso. em que tudo é diferente. Essa questão das vacinas, minha opinião, assim, é que a gente não pode... Sim, é o David. Então, eu tô quietinho aqui só ouvindo a aula do professor Eli e os questionamentos da inquisidora da Inc, Paula. Mas, assim, eu penso muito que a gente não pode esconder os efeitos adversos das pessoas. E isso acaba alimentando as teorias da conspiração, né? Eu tenho um caso, por exemplo, minha filha, eu vacinei ela um tempo atrás, teve uma epidemia de febre amarela aqui no Brasil e tal, e como eu moro perto de área de mata, a gente foi convidado a se vacinar. E no dia que eu fui vacinar minha filha, tinha uma fila até esperando, e, cara, no dia anterior tinha morrido uma pessoa por conta da vacina, com reação da vacina, tinha um elemento alérgico lá, a pessoa tinha alergia e acabou morrendo, e aí acabaram falando que em um milhão, mais ou menos, de pessoas ia acabar morrendo. Eu falei, cara, a população de São Paulo é quantos? É mais de 1 milhão, é óbvio. Então, pelo menos uma pessoa em cada... Eu falei, cara, e se eu for o premiado? E se minha filha for a premiada? E minha filha era pequenininha. Eu falei, cara, se eu perder... Sabe, você fica em pânico, porque você... Nossa, eu não queria ser pai nessa hora, sinceramente. Pois é. Então, assim, o fato deles esconderem acaba alimentando isso, né? E eu queria saber de você, Paula, você que investiga muito essa questão de teorias de conspiração, você escreveu livros sobre espionagem, que é fruto de muita coisa, traz no nosso imaginário muita coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como lidar com as teorias de conspiração, principalmente está envolvendo a questão das vacinas, né? Então, só uma coisinha, eu acho muito importante esse teu ponto aí, porque esse também é uma outra discussão, talvez até mais filosófica. Imagina essa pessoa que morreu com a vacina da febre amarela, né? Talvez ela vivesse uma vida inteira muito bem e morresse na velhice se não tivesse tomado essa vacina, right? Certo, isso mesmo. Tá, mas por outro lado, daí agora a gente então está pensando no coletivo. Então é assim, é como uma loteria também. Vamos imunizar essa população inteira, sabendo que algumas dessas pessoas que talvez fossem viver a vida plena até a velhice, vão morrer por consequência dessa vacina específica. Então aí é mais uma questão utilitária, né? Vale a pena? Então assim, se tu for analisar só sob a ótica do indivíduo, tu vai falar, não, eu acho que eu consigo viver até a morte sem ter contato com a febre amarela e sem precisar tomar vacina e coisa e tal. Mas aí tu pensa, aí vem o governo e fala, não, mas temos que inocular todo mundo. E aí garantir que só um número X vai pegar. E aí, nesse caso, a sorte vai bater a porta de alguns e não de outros, etc. Só para dizer que eu entendo o apelo dessa lógica, da lógica coletiva. Que no caso da Covid, para mim, não funciona. Por quê? Porque não está nem confirmado que tu vais deixar de transmitir depois de ser vacinado. Inclusive, não está nem confirmado que tu vai estar imune, porque eles não sabem se pode haver recontaminação. Então, esse argumento do coletivo aí para mim já foi para o beleléu, entendeu? Esse argumento não me convence, pelo menos no caso da Covid, mas ele me convence no caso da eliminação eterna de certas doenças. Parece que já aconteceu, né? Tem doenças que não existem mais, que foram eliminadas do mundo por causa de imunização. Apesar que tem umas que foram eliminadas do mundo, mas tem ainda um vírus guardado no laboratório. Vocês sabem disso. Entra aí também a parte da teoria da conspiração, né? O Eli escreveu um artigo para a Gazeta do Povo, muito polêmico, gerou bastante... Eu li, eu adorei esse problemas pro Eli, dor de cabeça, né? Pessoas que não, eu imagino. nem leram o artigo e começaram a encher o saco.
Eu adorei ver o Eli mordendo sua própria linguinha, porque ele também, eu já via, e eu acho natural essa vontade de desmerecer histórias esdrúxulas, porque, eu vou te falar, quando eu comecei a escrever meu livro sobre espionagem, tinha coisa ali que eu não acreditava, inclusive um detalhezinho que algumas pessoas não sabem, a primeira versão do meu livro de espionagem foi para uma editora de São Francisco, e o subeditor, que estava lidando diretamente comigo, ficou tão estatelado com as coisas que eu estava falando, escrevendo, que ele, em um momento, ele simplesmente se recusou a acreditar. Ele nem queria mais checar. Porque eu imagino, assim, eu tentei eximi-lo assim, de muita culpa, me colocando no lugar dele. E eu vi que tinha tantas coisas que ele acredita na vida dele que seriam chacoalhadas e desestabilizadas a partir do momento que ele admitisse que aquilo tinha acontecido, que o cara preferiu não saber. Então, coisas assim, quando tu lê o que aconteceu, por exemplo, no Irã, o que o governo americano fez no Irã para derrubar o Mossadegh, é tão vil e foi tão bem feito e foi tão assim, desde organizar manifestação quote-unquote, popular, e pagar colunista. Isso quem fala é Stephen King, não sou eu, tá tudo bem documentado mesmo, sabe? Então, assim, acho que foi o William Burroughs que diz que um teórico da conspiração é alguém que sabe um pouco o que está acontecendo. O cara que sabe muito já virou esquizofrênico. Então, assim, quando tu te dá conta de que existem certas negociações subterrâneas, e que isso, assim, hoje o mundo está tão segmentado, tudo está tão profissionalizado, que existe um especialista para cada coisa. Então, tem gente que é especializado e conseguiu monetizar coisas que a gente nem acredita que existem. E essas coisas, eu queria ter um exemplo bom agora para dar, mas não consigo, não me vem à cabeça. Talvez foi uma infelicidade que o termo teoria da conspiração tenha sido escolhido para isso. Acho que a gente deveria ter continuado falando paranoia ou coisa do tipo. Simplesmente porque conspirações são um item elas existem. do mundo. Elas são um item do mundo. Exatamente, mas existem há séculos. Exato. Então, até falando aí, só puxando um pouquinho no negócio da vacina, que no momento em que a informação é limitada, inclusive na comunidade científica, existem muitas formas de ser racional com ela. Né? E assim como há muitas formas, por exemplo, se você está curto com grana, há muitas formas de você economizar, não uma só. E quando você propõe uma conspiração, que existe uma conspiração, o negócio é que você tem, é como se você fosse comprar uma coisa cara, se você fosse fazer uma viagem cara. Você tem que ter as evidências para provar, ou seja, você tem que ter o extrato bancário para mostrar, olha, eu tenho isso tudo mesmo. Então, pode ser que a sua aparência chega lá de chinela havaiana, pessoal, não sei não, acho que a Paula não é essa coisa toda que ela está falando, não tem essa grana toda, não. Aí você puxa seu extrato bancário e prova que tem. Então, a mesma coisa com a conspiração. Você tem que vir bem amparado, você tem que vir bem financiado por evidências. Mas olha só, ele tem uma coisa da teoria da conspiração, tem uma coisa que eu acho interessante, porque tem gente que presume que tu tens que ter um bunker com uma mesa redonda e um elevador secreto, e aí 12 pessoas que sentam e combinam as coisas. Quando tu assiste, por exemplo, esse documentário sobre a FDA, que chama The Bleeding Edge, e que no Netflix está passando aqui no Brasil, que chama Operação Enganosa, quando tu assiste isso, tu vê que não é necessário tu dar ordem para teus subordinados para que eles mintam a teu favor. Eles sabem o que vai manter o emprego deles, eles sabem de que maneira aumentar o rendimento. Então a coisa vai acontecendo em infinitos níveis, sem que seja preciso dar uma ordem. Quando o dinheiro, quando o lucro é o motivo final, falo isso no Eudemônia também, que tem conspiração que não precisa de conspiração nenhuma. Se o maestro for o dinheiro, vai todo mundo tocar do mesmo jeito naquela orquestra. E ela vai funcionar maravilhosamente bem.
É só ter Então, um conjunto de incentivos perversos para as pessoas se isso. comportarem dessa forma, né? Isso, e aí entra também o negócio da vacina aqui no Brasil. Eu não posso achar, ou eu não tenho razão nenhuma para acreditar na segurança de algo cujo investimento para pesquisa foi feito essencialmente com meu dinheiro, porque tem um monte de dinheiro público. Eu acho até que tem mais dinheiro público no desenvolvimento das vacinas da Covid do que dinheiro privado, e vai ter zero prejuízo financeiro para eles se der errado. A gente estava falando isso, que já foram criados mecanismos de proteção contra processos indenizatórios contra esses fabricantes de vacina. Então, Sim. é um negócio do incentivo perverso. Sim. É a coisa É a de não natureza ter humana. skin in the game, como diz o... Exatamente. Então, ali tu tem um incentivo perverso para o cara fazer a vacina e ele não tem incentivo nenhum para que ela não falhe, porque ele já foi protegido de um mau produto. Ele não corre esse risco. E aí, quando tu vê que o CEO da Moderna e da Pfizer já venderam as suas ações, aí, sim, eu acho que até por uma questão, eu não teria coragem. Eu teria agido como a mulher de César. Pera, eu faço questão de parecer honesta. Isso é uma questão de vida e morte. E quem fala isso, quem atenta para essa inconsistência, não sou eu, é o Financial Times. É um colunista do Financial Times que, inclusive, publicou isso numa edição de final de semana, cuja capa era a vacina da Pfizer, cujo gráfico foi produzido pela Pfizer. E a entrevista era toda sobre o fato dos cientistas serem turcos na Alemanha. Era uma entrevista, era uma matéria identitária. Então, assim, graças a Deus, eu tenho espírito crítico suficiente para ver que eu não tenho razão nenhuma de ter confiança nisso. Mas sendo um pouco advogado do diabo, se Por você me favor, permite, sempre. Quando faço por questão. que a gente tem uma estrutura de companhias limitadas? E no inglês eles chamam de limited liability. Liability é outra palavra para responsabilidade. Porque se você for perder tudo o que você tem, porque você fez um negócio que deu errado, se forem, porque a sua empresa, vamos supor, você abre uma padaria, mas numa área muito ruim para vender, e aí você quebra. E aí eles vão atrás lá das suas economias. Vão querer que você venda a sua casa, que você vire sem teto. Então, essas leis de proteção de companhias limitadas existem porque é melhor para a economia, para todo mundo, que existe uma limitação no quão responsável você é se o seu negócio der errado. Tá, Por e isso que quando tu chama estás na companhia bolsa, limitada. quando tu estás na bolsa, daí tu deixa de ser isso, já é pública, correto? Sim, correto. Então, e aí eu até entendo a lógica disso, é que como ela é pública, ela está sendo, de certa forma, fiscalizada por um conjunto muito maior de donos, que seriam os acionistas. Mas isso não tem provido agente de segurança com relação a essas empresas. Por quê? Porque tem tanto intermediário nessa história, isso aí um dia eu queria conseguir entender melhor. O dinheiro hoje, tu vê, os caras que são donos de grandes empresas de tecnologia, eles não arrecadaram o dinheiro que a empresa vale. Sabe disso, né? Então, assim, a Amazon vale, sei lá, quantos bilhões, mas ela só teve revenue de, sei lá, quanto por cento desses bilhões. Mas esse dinheiro, ainda que intangível, ele está deixando pessoas ricas. Para começar uma ação, ela não é um dinheiro, o próprio papel, né? O papel é um legal tender, né? Ele está te mostrando que... Mas é claro o que eu disse sobre as companhias limitadas. O outro lado disso, que também é perverso, é a história do too big to fail. E também... Claro, mas hoje é tudo too big to fail. Exatamente isso. Olha o que o Barack Obama fez com os bancos nos Estados Unidos em 2008. Aquilo lá é obsceno, e é mais obsceno ainda porque ele não só salvou os bancos, nenhum dos CEOs deixaram de receber os bônus de fim de ano. Então, assim, é isso que eu digo, é pornográfico. Já passou dos limites e a sensação de impotência é tamanha. Esse tipo de coisa, e aí quando tu vê o silêncio da mídia, eu estava falando hoje que o Greenwald está completamente certo na crítica dele à imprensa americana e ao seu umladismo,
quando tu vê a imprensa massacrando um deplorável como o Trump por coisas muito menores do que o que uma pessoa tão elegante e descolada como o Barack Obama fez, tu vê que eles estão usando uns critérios aí que não dá para tu corroborar. Entendeu? Tem alguma coisa errada aí. Sim. Agora, sobre a vacina, Paula, só para acrescentar, e ver que jogando lenha na fogueira também, pense na seguinte situação: você é uma pessoa que mora no Brasil, você não tem plano de saúde, você tem comorbidade, você tem uma idade avançada, e aí a única esperança agora é uma vacina que vai aparecer, que aparece, você obviamente começa a ouvir muita coisa, de um lado que a vacina vai mudar o teu DNA, de outro que ela vai te dar autismo, e de outro que ela vai poder te salvar e vai te curar, né? Que é o que estão dizendo também, né? Que é a cura para o coronavírus. E como que, se você se colocasse, por exemplo, no papel dessa pessoa, né, nessa situação, como que você pensaria, né? Você pensaria 2 vezes em tomar essa vacina, né, nessa situação? Então, David, eu falo para as pessoas assim, ó, que é tudo risco, é custo-benefício, né? Nesse caso, eu quero chamar mais de risco e benefício, porque a gente não sabe se é custo. Eu sei que é risco, mas eu não sei se é custo. A vacina pode vir a funcionar perfeitamente bem. E, para te falar a verdade, até agora os resultados negativos, assim, quer dizer, a paralisia de Bell, e isso aí para mim é irrelevante, não é tão sério. Ele se corrige logo em seguida, é só uma reação alérgica, não acho nada dramático. Agora, voltando ao risco-benefício, é o seguinte: eu tenho vivido a minha vida da forma mais normal possível. Eu continuo indo à praia, eu não vou mais para academia de ginástica, e não vou a restaurante, e não fico dentro de botecos ou bares. Vou para a praia nadar, caminhar na areia, caminho na lagoa, faço várias coisas ao ar livre. Nunca esterilizei uma embalagem na minha casa, nunca, nem tirei o sapato para entrar na minha casa, não carrego álcool em gel, nada disso. Eu só estou falando isso não para as pessoas me imitarem, de jeito nenhum. Se bobear, eu já peguei e já estou imune. Ou se bobear, eu tenho alguma coisa no meu corpo que me impede de pegar a Covid. Então, eu acho bobeira as pessoas seguirem outras, entendeu? Eu acho que cada organismo é um organismo. Então, exatamente porque cada organismo é um organismo e cada estilo de vida é um, que para mim não vale a pena tomar vacina, porque eu estaria trocando a minha vida agora, que está sendo boa e livre, ou tão livre quanto possível, por uma incerteza na qual eu não quero apostar. Só que se eu fosse como algumas pessoas que eu conheço, que estão confinadas em apartamento, que não saem de casa, eu tenho amigo que não botou o pé para fora do apartamento há 9 meses. Para essas pessoas eu falo, toma essa vacina hoje. Porque a escolha entre viver confinado e aí que tá, tudo para mim é risco-benefício. A minha alternativa à vacina não é ficar presa. E tem muita gente que está vivendo em prisão. Isso funciona também como um efeito placebo para essa galera também, né? Então, exatamente. O cara toma vacina, a mente dele se abre, assim, né? Ele vai sair dessa prisão mental. Sim, mas daí por isso que eu acho que a segurança era tão importante. Então daí eu já preferia que esse cara tomasse a cloroquina. Entendeu? Sim. Se for placebo por placebo, eu quero um placebo que a gente saiba que não mata. A gente não sabe ainda dessa vacina. Vai saber, o Brasil acho que deu sorte de estar atrasado, na verdade. Porque vamos ter toda a Inglaterra sendo testada primeiro, por exemplo. No meu caso, como coordenador de escola, o que eu faço com alunos que vêm para aula presencial, primeiro que a gente transicionou para aulas online, que foi bom, até abriu um espaço de inovação, porque a nossa franqueadora não permitia aulas online, embora o nosso método dê para aplicar aulas de inglês perfeitamente online. Então, a pandemia forçou uma inovação, que foi bacana. Não que eu estou dizendo que a pandemia foi bom. Não, mas sim, claro, abriu horizontes, né? E o que você estava falando, Paula, me lembrou de um caso do cinema. Então, e uma coisa que eu trago também para o meu trabalho, que se a pessoa quer vir na aula presencial, ela já está assumindo algum risco a mais, né? E aí, na aula presencial, eu falo, olha, é importante que você veja os meus lábios se movendo para pegar as palavras novas do inglês. Você aceita que eu tire minha máscara? Aí eu peço sempre. Enfim, é uma questão de acordo individual. E uma coisa que pegou bastante nesses lockdowns que a gente viu ao redor do mundo é essa mania de que tudo tem que ser de cima para baixo.
E eu falei da indústria do cinema, um lugar que está se dando bem com essa abordagem de ser de baixo para cima, de responsabilidade, mais responsabilidade individual do que confiar no papai Estado para tomar responsabilidade pela gente, é a República Tcheca, que está atraindo bastante a indústria do cinema. Eu acho que ainda não está tão grande quanto o Canadá, que está crescendo bastante. O Hollywood está se ferrando, né, por causa da administração progressista da Califórnia e democrática. Que é a favor dela. Tá, que tem 1 milhão de proibições e coisa e tal. Sim. Então, parece que na República Tcheca super deu certo as produções lá. Nessa base de caso a caso, produção a produção, indivíduo a indivíduo. E de consentimento pessoal. Sim. A Tcheca sempre salvando a pátria, né, cara? Exatamente. Olha só. Agora, terminando... É o tipo de piadinha que vai ficar de fora do... Vai. É o tipo de piada que eu gosto. Piada de tiozão. Não, brincadeira, mas não por mim, porque eu caguei, tá? Já soltei outra aí. Eu nunca me refiro às agências de checagem por outro nome que não seja agências pré-checas. É sempre pré-checas. Sério? Infelizmente, eu vou ter que dizer pra vocês que essa edição do podcast da Ink Report chegou ao fim. Mas calma, por conta dos convidados tão interessantes que nós temos aqui hoje, nós temos uma segunda parte que você pode conferir aí na descrição. Então eu gostaria de agradecer a audiência de todos, a presença dos convidados, e eu vejo vocês lá nessa segunda parte, onde falaremos sobre a crise no jornalismo. Bom, vejo vocês lá. Muito obrigado, tchau!